Boa tarde, estamos aqui a começar então a nossa sessão do webinar da Call for MVP. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos procurar agora rapidamente fazer uma apresentação da Portugal Ventures e da Call e depois teremos um período em que vocês podem submeter as vossas questões, que nós procuraremos responder aqui àquelas que nos parecem mais representativas, mas sem prejuízo de procurarmos responder a todas depois, mesmo que offline, ou então àquelas que vocês queiram colocar depois através do e-mail da Submissions. Eu sou a Filomena Pastor, sou responsável pela área de Engenharia e Manufacturing da Portugal Ventures e fico também à vossa disposição. Bom, começando talvez por vos apresentar um bocadinho do que é Portugal Ventures antes de entrar na Call. Nós somos uma cidade de capital de risco que está focada na atividade de Venture Capital desde 2012. Gostamos de pensar que somos uma das principais e mais ativas sociedades portuguesas neste tipo de investimentos, o que, de qualquer forma, também já foi reconhecido por entidades como a CB Insight, que nos considerou como a Venture Capital mais ativa em Portugal. Para tal, não será de estranhar, então, que tínhamos já feito, neste curto espaço de tempo, cerca de investimentos em mais de 100 empresas, 100 startups, representando também investimentos da ordem de 120 milhões de euros. Nós, desde estes últimos 6 anos, temos vindo a especializar-nos em investimentos de base tecnológico, seja em áreas como sejam digital, como seja hardware, como seja life science e também turismo tech, apesar de termos mantido sempre uma atividade de investimento também em turismo não tech. Comum a todos eles é o facto de procurarmos investir em equipas que sejam excepcionais, que tenham uma visão do que são necessidades não cobertas por outros players, necessidades globais e para as quais tenham uma proposta de solução, tenham vontade de implementar e de desenvolver e tenham a coragem de o fazer, mesmo quando parece ser difícil de o conseguir. Em termos de estratégia e de forma, enfim, muito resumida, portanto, como disse, nós investimos fundamentalmente nas fases seed, early e late seed. Os nossos tickets de investimento, obviamente, não dependem de setor para setor e no estágio estamos num early seed ou estamos num late seed, mas variam entre 300 e 1,5 milhões de euros. Temos estado, naturalmente, sempre disponíveis para estudar os follow-ons de investimentos, em particular aqueles que já estão na nossa carteira, que é para os ajudar a crescer nos vários momentos em que precisam de funding. Obviamente que privilegiamos em todas as fases, e em particular em fases de follow-on, privilegiamos o co-investimento com outros investidores, é uma forma de partilhar risco, mas é também uma forma de aumentarmos a possibilidade das empresas terem os maiores tickets de investimento e também, de alguma forma, de irmos sempre validando a fase em que estamos e indo abrindo portas também para outros investidores, às próprias participadas e aos próprios projetos. Nós investimos normalmente com objetivos, obviamente que depende também do valor que estejamos a falar, mas normalmente definimos um roadmap e depois vamos acompanhando a implementação desse roadmap, que tem milestones, e em função do cumprimento dessas milestones vamos prosseguindo ou não o nosso investimento. Conforme também depois falarei mais à frente, nós pensamos que não somos apenas um investidor de capital, no sentido de levar apenas dinheiro. Julgamos ser um investidor que aporta smart money e, portanto, não só investimos, como depois fazemos todo o acompanhamento que nos é possível do investimento, da participada e dos promotores. Procuramos ajudá-los na validação da sua tecnologia, na validação junto do mercado, procuramos abrir portas para desenvolver potenciais users ou clientes e, obviamente, também fazer rondas subsequentes de capital. Sem prejuízo do que possamos estar a falar em termos de tickets ou de percentagens, procuramos sempre
ter participações no capital minoritárias, por forma a que as equipas se sintam verdadeiramente comprometidas e engajadas com o projeto. Contudo, obviamente, como acompanhamos muito de perto, gostamos e achamos que somos uma mais-valia pelo facto de nos sentarmos junto com os empreendedores e com outros co-investidores no Conselho de Administração das empresas. Bom, conforme tínhamos dito, nós temos uma proposta de valor que não se esgota no dinheiro. O dinheiro é importante, naturalmente, sem dinheiro não se fazem as coisas acontecer, mas muitas das vezes não chega. E, portanto, nós o que procuramos é, de facto, dar um acesso a uma larga espectro de possíveis investidores para potenciais rondas futuros, ou até mesmo partilhar e apresentar a ronda em que nos estejam a apresentar o projeto a outros co-investidores que possam ter interesse em investir e, dessa maneira, de alguma forma aumentar o ticket, se for obviamente esse também o propósito dos promotores dos projetos. A Portugal Ventures tem sido pioneira ao longo destes últimos 6 anos e tem apostado muito em desenvolver uma rede que não apenas de Portugal, mas no mundo, de parceiros que nos ajudem a ajudar os promotores a desenvolver o seu negócio. Temos parcerias, portanto, com parceiros nos Estados Unidos, na Alemanha, e não estamos fechados a desenvolver parcerias noutras partes do mundo. Nessa medida, quer através do nosso know-how, quer recorrendo a know-how específico, procuramos também ajudar na definição estratégica e na correção estratégica que vai sendo feita ou que pode vir a ser necessária ser feita ao longo do percurso do investimento onde venhamos a participar. Nós investimos em equipes. Obviamente não basta ter uma boa equipe, mas normalmente um projeto que não tenha uma boa equipe pode não ser de facto bem sucedido e, portanto, para nós é muito importante manter as equipes onde investimos, sejam de promotores, sejam das próprias equipes técnicas, comerciais, de marketing, o que for, e que sejam relevantes, e portanto nós procuramos desenvolver juntamente com os promotores estratégias, desde plano de incentivos, de stock options, etc., para ajudar a reter o talento nas empresas. Nós também, enfim, tanto quanto possível, procuramos ajudar no desenvolvimento e no apoio às operações. Obviamente que quem investe em 100 participadas não pode dar uma atenção absolutamente 24 horas, não é possível, mas procuramos, naquilo que é mais transversal ao portfólio, ir dando apoio operacional. No sentido, fazemos workshops sobre, por exemplo, business development, fazemos workshops sobre a melhor maneira de proteger o nosso know-how, fazemos workshops para ajudar os CEOs a fazerem pitch, enfim, temos um conjunto de iniciativas abertas ao nosso portfólio, no sentido de os ajudar a crescer enquanto empreendedores e ajudá-los a desenvolver o seu projeto. Temos também o acesso a uma rede importante de empreendedores, ou seja, os empreendedores, como todos, também são uma network, todos podemos beneficiar e cada um de vós, e também fazemos algum apoio ao nível do marketing e das próprias participadas. Em termos de portfólio, não me vou alongar, portanto, temos de facto um portfólio já vasto nas várias áreas de investimento, e isso tem-nos servido para desenvolver também know-how específico nessas mesmas áreas. Seja principalmente ao nível do deal flow, da angriação do deal flow e de ajudar os projetos a apresentarem-se de forma robusta e, portanto, com isso poderem melhorar as suas probabilidades de serem investidos. Nós trabalhamos com uma rede vasta de polos tecnológicos, de aceleradores, incubadoras, universidades, às quais vocês podem recorrer, se assim entendido, para não só vos ajudar a apresentar a vossa candidatura, e isso é uma decisão vossa naturalmente, mas também depois ao longo do ciclo de vida do projeto poder fazer algum apoio ao desenvolvimento do mesmo. Nós, a Portugal Ventures, tem neste momento, enfim, uma call em contínuo aberta, que abrange as áreas Tech, Life Science e uma call específica para os Açores. Tem uma call que é sobre essa do qual vamos falar mais especificamente, que é a call para o MVP,
que termina agora no início de outubro, e contamos ter uma call a abrir no início de outubro, específica para o turismo. A call for MVP, que é aquela que nos traz especificamente aqui, é uma call que tem em vista, de facto, apoiar projetos que sejam claramente inovadores, seja ao nível do produto ou da solução que se propõe desenvolver e colocar no mercado, seja ao nível das tecnologias, e que tenham já, de alguma forma, desenvolvido um protótipo funcional que permita validar que a tecnologia funciona, que o produto tem as funcionalidades críticas para poder ser bem sucedido no mercado global. Portanto, o que é importante nesta call é, de facto, haver uma fundamentação bem feita da diferenciação do produto ou do serviço ou da solução que esteja a ser proposta. Daí, em particular, quando estamos a falar na parte mais da hardware, ser fundamental a questão do protótipo. Importante ter presente que esta call tem algumas restrições de localização, portanto, os projetos que se apresentam, os projetos, companhias que se apresentam, deverão estar localizados ou localizar-se e o seu investimento deverá estar alocado e investido nas regiões Norte, Centro e Alentejo, portanto, excluindo a região, nomeadamente Lisboa e Val do Tejo, Algarve e as regiões autónomas que têm instrumentos próprios. Estamos a falar fundamentalmente em projetos em fases iniciais, seed stage, startup ou early ou late stage. As áreas não são diferentes daquelas que já são as nossas áreas core ao nível de digital e engenharia manufacturing, portanto, e life science, portanto, estamos a falar na área de enterprise, security, marketplace, IoT, ou então nas áreas de novos materiais, robótica, tudo que tem a ver com tecnologias, novas tecnologias ou inovação na área agrotech, citec, cleantech e energia também. Bom, o que nós procuramos com esta call é o que normalmente um VC procura, aqui com a tónica de projetos diferenciadores, conforme vos disse, claramente diferenciadores, e que tenham uma ambição global, podendo ter como primeira fase fazer testes, por exemplo, no mercado interno, é verdade, mas devem ter uma ambição global, porque devem estar a responder também a problemas e a propor soluções para problemas globais. Deverão estar alinhadas com o que são as tendências de desenvolvimento das tecnologias globais, porque só assim é que nós também podemos garantir que estão a responder a problemas globais. Deverão ser projetos que, obviamente, devem ser possíveis de ser implementados até uma fase de mercado com um montante que está a ser solicitado para investimento e que, no caso da Call for MVP, tem um cap de 1 milhão de euros e, portanto, tem um floor que mantém-se dos 300 mil euros, que é comum a outras calls, mas tem um cap de 1 milhão de euros por parte do investimento da Portugal Ventures. Tem o compromisso dos fundadores, dos promotores, é muito importante, portanto, nós acreditamos que as equipas fazem a diferença, ou podem fazer a diferença, e, portanto, tem que haver um engagement muito forte dos promotores com o projeto, e deve estar também alicerçada em tecnologia ou produtos que sejam, obviamente, suscetíveis de ser transacionáveis, e, portanto, ter a potência no mercado global. A tecnologia que está a ser desenvolvida ou o produto deve ser diferenciador e essa diferenciação tem que ser suscetível de ser defendida. Portanto, pode ser por patentes, pode ser por trade secret, pode ser até no limite, ainda que de uma forma muito bem fundamentada, através de ser o primeiro, o first advanced mover e, portanto, isso também ser uma forma de defender a diferenciação. Conforme disse, portanto, há restrições de localização que já foram refletidas e há também restrições enfim, de existência da empresa, nos casos em que é uma empresa que se propõe, que não pode ter mais que 3 anos completos de exercer, digamos, de existência para se candidatar. Em termos de timelines, obviamente a call está, enfim, tem ainda alguns dias, portanto, quem está
em processos de submissão de candidatura têm ainda, de facto, alguns dias para o fazer. Quem ainda não tem, mas quer o fazer, obviamente, enfim, não tem muito tempo, mas é possível. E nós também estaremos cá para vos ajudar. De qualquer forma, o nosso compromisso aqui é, de facto, fazermos um pré-screening rápido, portanto, são 10 dias em que nós validamos se tem um enquadramento naquilo que são os requisitos globais da COL e fazemos algum teste ainda não muito profundo do conceito e da ideia. Esses 10 dias nós temos vindo a cumprir, só em situações muito pontuais é que não temos feito, e também temos o compromisso de, uma vez feito o pré-screening, termos, enfim, avançarmos com uma term sheet, nos casos em que chegarmos a esse ponto, naturalmente, no espaço de 60 dias após o pré-screening, ou pelo menos no limite máximo dos 60 dias após o pré-screening. Entre isto, há uma fase de aferição, de análise aprofundada, de interação entre a equipa da Portugal Ventures e os promotores, sujeição a um painel de peritos que nos ajuda a avaliar do ponto de vista tecnológico, de mercado, de outras tecnologias que possam estar a ser desenvolvidas, do estágio de maturidade do projeto, dos promotores, etc. Mas isso é o between, digamos assim. Só para terminar, uns exemplos do que é que possam ser alguns projetos que já surgiram deste conceito de MVP e que foram investidos pela Portugal Ventures. Temos o caso da Define Crowd, que é, enfim, será conhecido de vários de vocês, mas que basicamente desenvolveu uma solução de otimização de dados para Machine Learning e que neste momento fez já uma série A de 12 milhões de dólares. Temos também o caso da MapIDea, que basicamente faz o desenvolvimento de Business Intelligence com mapas e em cima disso há uma proposta de valor para os clientes. Temos o caso da EG, que tem uma solução de um produto otimizado de recarregamento de eletricidade com um design e com funcionalidades, enfim, aperfeiçoadas. Temos o caso da Fall Inspiration, que é na área da robótica para a logística e para o retail, e o caso da Cube, que é a monitorização, portanto, uma solução monitorizada e muito compactada e móvel de tratamento de águas e completamente autónoma do ponto de vista também de abastecimento de eletricidade para funcionamento. Disto isto, estamos disponíveis para então as questões. Nós vamos procurar responder àquelas que nos pareceram ser as questões mais transversais, mais recorrentes. Outras que queiram colocar, procuraremos responder dentro da sessão ou fora da sessão depois. Nós temos aqui uma questão que é recorrente, que é a questão da localização, que é o facto de Lisboa, por exemplo, não estar contemplada. E, portanto, por exemplo, estamos aqui a colocar a questão de, estando agora a trabalhar, admito eu, no projeto em Lisboa, mas tendo a disponibilidade para poder vir a fixar-se e a desenvolver o projeto noutra região. Para nós o que é relevante é que haja o compromisso, e esse compromisso tem que estar absolutamente assumido na candidatura, de que o projeto vai ser desenvolvido numa região elegível. E vai ser desenvolvido, ou seja, os principais ativos vão estar localizados na região elegível e o investimento vai ser produzido lá. Até à data onde ele está, não é necessariamente relevante. O que é importante é o compromisso e depois a sua efetiva implementação com respeito ao futuro, a partir do momento em que a Portugal Ventures venha a participar. E, portanto, isso é absolutamente essencial, que esteja previsto na própria candidatura, porque tem que ser um compromisso assumido pelos promotores em primeira linha. Portanto, isso é uma questão que realmente tem sido transversal. Não sei se temos mais questões, de qualquer forma, vocês poderão ir fazendo. Temos aqui outras questões, então, que poderemos ir respondendo. Nós, enfim, temos uma questão que é sobre a COL, que foi falado há pouco, se a COL para o turismo já está aberta. Não,
não está aberta a call para o turismo, vai abrir no início de outubro, mais exatamente no dia 3 de outubro. E será aberta a projetos de turismo tech e não tech. Entretanto, temos também aqui outra pergunta que nos perguntam quando é que vai ser aberta a nova call, se vai haver uma nova call MVP. Nós não temos ainda uma data fixada para abrir uma call, uma segunda call MVP. De qualquer forma, a nossa preocupação tem sido sempre a de ter uma call aberta que se permita acolher projetos com estas características e, portanto, se no entretanto não conseguirem, apesar do esforço que possam colocar, não conseguirem vir a esta call, poderão sempre submeter pela call que está em aberto, em contínuo, sendo certo que depois nós vamos procurar, logo que tenhamos essa data fixada para uma nova call, publicitá-la. Entretanto, vou respondendo, eu sei que há aqui pessoas que estão a escrever ao mesmo tempo, mas eu vou respondendo a outras perguntas que, entretanto, já tinham entrado, que é, mais uma vez, quantos anos pode ter uma empresa para poder submeter um projeto? Portanto, conforme disse, portanto, as empresas não podem ter mais que 3 anos completos na data do nosso investimento. Portanto, obviamente, o que será desejável é que tenham, enfim, não mais vá lá que 3 anos em termos operacionais, porque depois ainda é preciso decorrer o prazo para o investimento, 3 anos e meio. Portanto, a preocupação aqui, de facto, é estarmos a investir em startups, em empresas seed e não em empresas que já possam estar a desenvolver o seu projeto há algum tempo. Outra pergunta que temos aqui, que é a do o meu projeto já recebeu apoio do programa 2020, do Portugal 2020, julgo eu, ou do Horizonte 2020. Isso podem candidatar-se. Podem candidatar-se, obviamente pode haver aquelas métricas dos mínimos, mas isso aplica-se a Portugal Ventures ou a qualquer outra entidade que esteja a gerir um fundo que possa ter componentes, portanto, da Comunidade Europeia, de fundos comunitários, mas não há objeção a que se possam candidatar. Não são exclusivos. Depois, outra pergunta que também nos foi colocada aqui é, em média, um VC, um Venture Capital, e a Portugal Ventures em particular, fica com que percentagem de capital e qual é o valor do equity com que ficam em média? Bom, eu primeiro vou começar por responder a uma pergunta que também está aqui, que não está ligada a esta, mas que se pode ligar a esta, que é como é que nós participamos? Se nós, enfim, se investimos com empréstimos, em capital, com garantias, nós investimos fundamentalmente em capital próprio. Portanto, quando investimos de início em capital próprio, não prestamos suprimentos, não pedimos garantias, o que fazemos é somos sócios. E nessa medida, passando então já claramente à pergunta que estava aqui colocada, nós não temos uma métrica, nós fazemos uma avaliação do projeto, naturalmente, e com base nisso fazemos uma proposta de valorização. Diz-nos a experiência, e portanto as médias têm esse defeito, não é? Porque às vezes podem não ser representativas dos limites das balizas, mas eu diria que em média nós ficamos com uma percentagem entre 20% a 30%, 35% do capital, dependendo naturalmente da valorização que façamos e do ticket que estejamos a falar. E também dependendo se estamos a falar em empresas digital, life science, ou se estamos a falar em empresas de engenharia manufacturing, por exemplo, de hardware. Outra métrica que vos posso dar também com o VC, normalmente, investindo 500 mil euros, principalmente se for um VC mais em projetos digital, 500 mil euros normalmente corresponde a 20% do capital. É outra referência que vocês podem ter e que vos pode servir. Mas, portanto, não há uma métrica pré-definida. Entretanto, mais perguntas que temos aqui, que é, enfim, qual o valor acrescentado de ser investido pela PV? Eu espero ter respondido quando da apresentação. Fundamentalmente é que investimos e somos parceiros e apoiamos a empresa nos vários estágios do seu desenvolvimento. Portanto, procurando abrir mercado, procurando encontrar parceiros
de negócio, procurando encontrar investidores. Obviamente, sempre acompanhando de um grau de exigência forte, no sentido de cumprir os roadmaps a que se acordou, ir para o mercado, fazer o que nos propusemos fazer, ir rápido, ir bem, ir depressa. Portanto, enfim, ao nosso compromisso também vem, também somos exigentes do ponto de vista do compromisso que pedimos aos promotores. Tenho aqui outra pergunta também interessante, que é uma pergunta de quais são os 3 principais fatores de insucesso nas candidaturas. Perguntam-nos. Há vários, mas eu diria também que há uns que são mais de preparação de candidatura e outros mais de conteúdo. Eu diria que de preparação de candidaturas, nós temos por vezes candidaturas em que os promotores investiram um pouco nas mesmas, portanto, vêm muito incompletas e muito pouco fundamentadas, e por muito que nós queiramos, enfim, trabalhar e fazer um pré-screening, enfim, rápido, mas, enfim, justo, é difícil de fazer quando não temos matéria-prima para isso. Portanto, isso é um fator. Mais de substância. Por vezes temos projetos que parecem realmente ter uma excelente ideia, mas são projetos que não têm propriamente diferenciação, ou não têm, ou não conseguem sustentar bem a diferenciação e a inovação. E, portanto, desse ponto de vista, ou é porque estão mal defendidos, ou então porque, sendo os bons projetos, são projetos de crescimento e, portanto, para fazer melhor soluções que já estão implementadas no mercado, e não é esse o objetivo da Call for MVP. Por último, uma terceira razão que também tem existido é que muitas das vezes aparecem-nos projetos que estão numa fase muito inicial, ou seja, têm uma ideia, têm algum esquiço de teste ou de um protótipo, no caso de ser hardware, muito rudimentar, mas ele não nos permite aferir se de facto funcionam as valências principais que é pressuposto funcionar, ou então, no caso digital, isto é muito relevante, que tenha já um feedback de mercado quanto à usabilidade e à potência que o mercado possa ter por aquela solução. Diria que isto são as 3 questões, enfim, principais. Mais questões que possamos ter aqui, que nos estejam aqui a entrar. Outra questão que nos está aqui a entrar é: o target do meu projeto é nacional. É elegível na Call? Bom, vamos cá ver uma coisa, elegível no sentido em que não há nada que o obstenha, isso é um facto, é enquadrável na Call, mas conforme vos disse, nós procuramos projetos que respondam a problemas globais e tenham uma resposta global, e nessa medida, se o projeto está focado para resolver um problema que é estritamente enfim, de aplicação nacional e prevê apenas, enfim, propor-se vender ou estar no mercado nacional é algo que vai penalizar na avaliação do projeto. Depois, temos também aqui empresas com mais de 3 anos completos não podem todo candidatar-se. Assim, de facto, é muito claro essa limitação, e como devem calcular, essa limitação tem uma razão de ser, mas também tem uma razão, enfim, que tem a ver com o estágio de vida do projeto, mas tem também a ver com regras que têm a ver, que estão na base do fundo que investe nesta call, e portanto, tal assim, não vejo como possa aquela empresa que tem 3 anos completos de atividade ser investida pela Portugal Ventures através desta call. Outra pergunta que também se coloca, que estão-nos aqui a colocar, e que tem a ver com, neste caso, com outra limitação geográfica, que é uma empresa no Alentejo, mas que desde 2014 e estamos em bootstrap desde lá. Estão com dificuldades de crescer. Eu não sei exatamente se a pergunta que nos está a ser posta é quanto... enfim, sendo uma empresa que está no Alentejo, eu talvez não tenha dado ênfase a isso, mas faço agora, que é o Alentejo tem uma especificidade. O Alentejo permite empresas que podem ir a um estágio mais avançado do que nas outras regiões, portanto, podem ir até os primeiros passos de growth, de crescimento, portanto, neste caso seria enquadrável para este promotor que nos pôs a pergunta, desde que
fixadas no Alentejo, naturalmente, e com os seus ativos, principais ativos lá localizados. E também permite que sejam empresas com mais duração de vida, portanto, que pode ser até 7 anos. Portanto, neste caso, este promotor fixado no Alentejo e que está a fazer, está a começar a ter as dores de crescimento, não é? As primeiras fases de crescimento, à partida, sem mais informação, eu diria que é elegível nesse segmento do Alentejo. Depois temos a definição de protótipo, que maturidade estamos a falar. Eu não sei exatamente, e se calhar quem pôs a questão, que foi o João, talvez tentaste explicar um bocadinho mais o que é que entende, ou o que é que está a perguntar com a maturidade. A questão do protótipo, eu diria que temos aqui duas possibilidades, que é, se for em digital, basicamente tem que ter uma versão beta que possa ser colocada no mercado e que possa começar a ter feedback no mercado. Se for em hardware, eu diria que tem que ter um protótipo funcional que já permite validar do ponto de vista técnico características essenciais do produto e permite fazer os primeiros feedbacks de users. Não sei se respondi à pergunta, mas se não respondi, pode sempre pedir para, enfim, para pormenorizar, tanto quanto possível. Outra questão que temos aqui é se é obrigatório 5 anos no budget detalhado ou pode ser 3, uma vez que a tecnologia está sempre a mudar e 5 parece-nos demasiado. Eu diria que 5 seria o ideal, 3 é o mínimo. Ora bem, outra questão que poucas vezes nos colocam, que tem a ver com as equipes, mas que temos aqui uma, que é se a equipa tem que ser obrigatoriamente constituída por pessoas individuais ou pode ser feita por parcerias com outras empresas. Ou seja, se um fundador criar parcerias para criar um projeto ou produto mediante a parceria com uma empresa técnica e outras institucionais, marketing, etc. Bom, normalmente as equipas têm o que é ou melhor, o que é que nós privilegiamos? Por um lado, equipas que estejam comprometidas com o projeto e que tenham de alguma forma a propriedade sobre o que é o core para o projeto, se é do ponto de vista tecnológico, se é do ponto de vista do mercado. O que não quer dizer que, obviamente, não faça parcerias para desenvolver algumas partes da componente tecnológica ou para fazer o desenvolvimento das ferramentas de marketing, como é óbvio, não vai constituir uma equipa de 20 pessoas para fazer isso. Portanto, nada a objetar em que aquilo que não é absolutamente core e diferenciador não possa ser trabalhado em outsourcing, digamos assim. O que é core é que nós, ou seja, o promotor tem que ser também quase como um fator de diferenciação do projeto. Em relação, outra pergunta também com respeito à questão da geografia, que é se uma empresa que não esteja no território nacional pode concorrer e manter-se fora do território nacional, depreendo eu, e beneficiar do investimento por via desta call. Não pode, infelizmente, ou não, mas não pode. Conforme disse, a empresa tem que ser constituída em território nacional, a empresa onde a Portugal Ventures Invest tem que ser constituída em território nacional, e no território nacional tem que ser numa das NUTs que estamos, enfim, que fazem parte do regulamento, e o investimento de facto deve estar, em grande parte, deve ser originado e aplicado nessas NUTs. Ou seja, eu não posso constituir uma empresa em Viana do Castelo e depois todo o meu investimento, todos os meus ativos estão por exemplo, em Lisboa. A empresa não tem, ou seja, a data da candidatura não tem que ser criada, não tem que estar criada, mas tem que ser criada até à data do nosso investimento, não é? Como é óbvio. Outra pergunta, que é quanto ao valor máximo de investimento, em que se pergunta aqui que, estando na presença de um protótipo extremamente inovador,
já em teste em clientes e com um mercado com valor mínimo só em Portugal de 8 mil milhões de euros, se há a possibilidade do aumento do valor máximo ou poderá existir uma transferência para o Fundo de Investimento de Tecnologia em vez do MVT. Eu, pronto, vou tentar responder com aquilo que sei. Nós, em termos de regulamento, em casos excepcionais podemos ultrapassar o valor de 1 milhão de euros, mas eu diria que a solução que procuraremos em primeira mão para um investimento que queiramos, que achamos que devemos investir, que faz sentido investir e que o queiramos fazer, a primeira abordagem que faremos é tentar arranjar outros investidores que connosco possam cobrir o ticket a mais de 1 milhão de euros. Não é todo impossível, possamos ir a mais de 1 milhão de euros, com limite de 1 milhão e meio, para 1 milhão 250, mas eu diria que tentaremos encontrar outras soluções nesses casos. Outra questão que me estão aqui a colocar é quais as informações que precisam no budget e se há alguma referência para entender o nível de complexidade esperada. Bom, o budget, obviamente, não esperamos um budget que seria normal de uma empresa que já está estabelecida a vender e com os custos perfeitamente pré-determinados. Eu julgo que nós temos na nossa formato de candidatura, temos uma máscara que vocês poderão seguir para esse budget. De qualquer forma, há aspectos que são importantes, que é qual é o potencial de revenues que podemos ter. É importante ter alguma estimativa do quanto é que é o custo da solução para o mercado. E, portanto, termos também, eu diria que era importante termos expectativas até à linha do EBITDA. E depois também muito importante, no budget é um P&L e é fundamentalmente também investimento necessário e origens, digamos assim. Ou seja, vamos investir em quê? Em pessoas, vamos investir em que perfil de pessoas, com que competências, com que custo, vamos investir em equipamentos, vamos investir em desenvolvimento de protótipos, vamos investir em runway, porque só vamos conseguir ter primeiros pilotos pagos daqui a 6 meses. Isso é importante identificar tudo isso. Depois, outra pergunta que aparece como não tendo que ser um tema específico da Call MVP e que tem a ver com um NDA. Basicamente, o que nos perguntam é se um NDA é efetuado por um parceiro estrangeiro, que dados mínimos aconselhados poderão ser pedidos ao parceiro desses países. Bem, eu se calhar aqui ao António vou pedir, eu não tenho neste momento a possibilidade de lhe responder, porque terei que pensar um bocadinho sobre isso, mas procuraremos responder-lhe offline, se não se importa, porque senão dou-lhe uma resposta redonda que se calhar também não acresce muito àquilo que quer saber. Depois, temos aqui outra pergunta que eu julgo que talvez tenha a ver com, julgo que foi o participante que já fez esta pergunta da questão da região e que pergunta-nos aqui se a região com que me comprometer terá que ser definitiva. Bom, é assim, não tem que ser definitiva porque há poucas coisas na vida que são definitivas, não é? O que é que ela tem que ser? Por um lado, a partir do momento em que nós passamos a investir consigo ou com qualquer promotor, passamos a fazer parte das decisões. E, portanto, todas as decisões, nomeadamente de alteração de localização, normalmente têm um racional e tem que ter um racional que faça sentido. Ou porque faz mais sentido estar próximo dos nossos mercados, ou porque constatamos que, de facto, por exemplo, a operação logística requer que nos desloquemos para outros sítios. Enfim, há sempre razões para isso, elas são discutidas. O que tem que acontecer, e isso é um requisito desta call e do fundo que investe com esta call, é que, mesmo havendo alterações, elas terão sempre que ser para zonas elegíveis. Portanto, o caso que aqui dava era Aveiro e depois eventualmente ir para o Porto, conceptualmente sim, sendo ambas as áreas elegíveis, mas obviamente é algo que depois teria que ser visto caso a caso e perceber porquê. Mais questões. Nós temos mais algumas questões aqui. Basicamente, enfim, temos aqui uma questão mais operacional, que é eu submeter uma candidatura e ainda até ao final do prazo submeter uma versão atualizada.
Bom, eu diria que isso não é possível por questões técnicas, ou seja, a partir do momento em que vocês submetem a candidatura, ela está submetida, portanto não é possível ir, atualizá-la, porque a partir do momento em que vocês submetem a candidatura, ela dispara logo, ela vem logo para análise. E, portanto, depois eventuais complementos de informação ao isso podem surgir eventualmente já na fase de análise, em que o gestor que está a olhar para elas pode-vos contactar, olha, falhou isto ou precisamos desta informação. De qualquer forma, para quem está tão próximo agora de submeter a candidatura, vale a pena validar se tem tudo o que querem ter na candidatura e se tem tudo o que é relevante para a fundamentar, porque ainda tem tempo para o fazer. Outra questão que está aqui a surgir é o valor mínimo de investimento pela Portugal Ventures é de 300 mil euros ou pode ser inferior. Esta call tem como flor os 300 mil euros. Nós podemos ponderar investimentos um pouco inferiores, porque por vezes pode haver até interesse em ter um co-investidor, porque já é estratégico, porque é um investidor interessante para fases seguintes, e portanto faça sentido partilharmos esse ticket. Como devem compreender, a Portugal Ventures não tem possibilidade de estar a investir em 100 projetos de 50 mil euros. Não é operacionalmente gerível com o nível de valor acrescentado que nós queremos prestar aos projetos. E, portanto, os projetos têm que ter uma determinada dimensão e diz-nos a experiência que um projeto que está numa fase de protótipo funcional ou de abordagem para teste ao mercado, menos de 300 mil euros não o leva longe. Mais perguntas? Temos que esperar às vezes um bocadinho para que elas entrem. Bom, outra pergunta que está aqui a surgir é qual o nível de detalhe esperado na candidatura? Bom, o nível de detalhe é aquele que está lá. Eu acho que nós temos aqui nesta call for MVP, procuramos simplificar os processos de candidatura. Há que, no entanto, questões que têm que ser respondidas. Não é preciso textos muito longos, o que é importante é que sejam bem suportados e bem fundamentados e sejam objetivos. Portanto, eu diria que responder às perguntas que são mínimas, portanto, qual é a solução que eu estou a propor, qual é a necessidade que eu estou a querer satisfazer, como é que eu a vou fazer, porque é que eu acho que é uma boa solução, como é que eu posso demonstrar isso, o que é que o mercado tem ou não tem para responder de forma mais rudimentar ou não àquilo que eu me proponho resolver, quanto é que eu preciso. São questões que estou certa que todos vocês sabem responder quanto aos vossos projetos e depois apostar muito também na apresentação que fazem e que levam em anexo. Outra pergunta, se há algum formato para o vídeo explicativo, qual o nível de sofisticação esperado? Eu o formato não sei exatamente responder, mas vou tentar saber com a minha área técnica e depois responder. Qual o nível de sofisticação esperado? Isto não é uma questão de sofisticação, é ser muito claro e principalmente ser muito objetivo a responder àquilo que é, a demonstrar aquilo que é importante. E basicamente, se tiverem um vídeo que já permite antecipar como é que funciona a vossa solução ou como é que ela responde à necessidade que tem e como é que essa necessidade foi identificada, já será um bom vídeo explicativo. Este promotor, portanto, o nosso compromisso é depois de lhe explicar qual é o formato, que eu não sei. Mais questões. Uma questão que é sempre colocada, que eu até estou a estranhar só agora estar a surgir, é qual o tempo que vai da candidatura ao contrato. O tempo, como eu vos digo, não há um tempo absolutamente rígido. Depende muito, obviamente, da nossa capacidade de sermos rápidos a responder e a analisar, mas a analisar também com fundamento e também depende da vossa capacidade de responderem às questões que vos colocamos. Mas eu diria que se conseguirmos fazer uma operação que passa nos vários estágios em 3 meses, estaremos todos de parabéns. Eu diria que entre 3 meses e 4 meses é o tempo desejável, enfim, para uma boa
para uma candidatura, desde o momento em que submetem até o momento em que celebramos o contrato e entra o primeiro dinheiro, digamos assim, do investimento. Outras questões que estão aqui a surgir ou que já nos surgiram, que é se a nossa participação é executiva. Eu vou admitir que é a participação nos boards das empresas, não é executiva, não faria sentido que fosse. Os promotores é que têm a condução executiva dos projetos. O que nós fazemos é um acompanhamento próximo também dos boards, de tudo o que são os pontos críticos. Nós estamos a falar de empresas que são empresas pequenas, que estão muito viradas para objetivos muito bem definidos e, portanto, os conselhos de administração são um bocadinho tudo, são órgãos, é um órgão onde se discute a estratégia, o plano de implementação, faz correções ao mesmo, tomam-se decisões enfim, mais estratégicas e eventualmente ouvem-se dúvidas e ajuda-se a equipa, o CEO, em algumas questões mais operacionais que ele possa ter. Por último, temos aqui, enfim, não sei se é por último, mas entretanto já nos estamos a aproximar do final desta sessão e temos aqui uma pergunta que nos diz que o candidato, se é exigido que o candidato tenha já a empresa constituída ou serve a criação de empresa na hora, caso venha a ser viável a participação do investimento. Bom, eu como disse é assim, o que a empresa tem que... Nós só investimos em empresas e, portanto, a empresa, quando investimos é numa empresa, ela no limite poderá ser criada com a nossa participação. Mas, obviamente, que... reparem, é uma empresa que tem que ser proprietária, a empresa onde nós investimos é que tem que ser a proprietária do know-how, seja ele patente, seja ele trade secret, tem que ser, se houver associados, como muitos casos há, candidaturas aprovadas de incentivos de investigação e desenvolvimento, por exemplo, elas têm que ser da empresa e estar na empresa, portanto, sim, mas não percam de vista que os ativos da empresa têm que estar na empresa onde nós investimos. Mais questões? Estamos a entrar na reta dos últimos 10 minutos. E o que é que temos aqui mais questões? Enfim, temos uma pergunta se a empresa sediada no estrangeiro pode candidatar-se. Eu julgo que já respondi a essa questão. Pode, mas o nosso investimento será feito cá e todo o know-how relevante do projeto e os ativos têm que estar cá nas regiões elegíveis. Portanto, tem que haver o compromisso de que vão se situar cá e a equipa está cá e a equipa relevante está cá. Outras questões que temos aqui que possamos, enfim, se a Portugal Ventures consegue acompanhar follow-ons, conseguimos, naturalmente. Obviamente que os follow-ons não é o objetivo da Call for MVP, não é? Portanto, o que nós fazemos é, dentro do nosso portfólio das nossas participadas, que já passaram por esta fase do MVP, já estão no early stage ou no late stage, há follow-ons e, portanto, nós aí vamos ajudar as equipas promotoras a procurar investidores que estão mais focados para estas fases de investimento, mas sempre que necessário nós acompanhamos até para sinalizar junto dos novos investidores que estamos comprometidos com o projeto, quando é o caso, naturalmente. Uma pergunta que nos vem aqui, o que mais valorizam numa candidatura? Não é apenas uma coisa, não é? Portanto, mas de alguma forma é aquilo que permite à candidatura ser bem sucedida, ou pelo menos bem entendida e analisada por nós de uma forma correta e justa. Portanto, ser uma candidatura objetiva, completa e bem fundamentada e, obviamente, tem que ser uma candidatura que se enquadra no que são os objetivos do MVP. Portanto, tem que estar numa fase já de protótipo, tem que estar numa fase já de teste ou pré-teste no mercado, tem que ser elegível naqueles critérios que eu vos falei, quer de geográficos, quer de antiguidade, digamos assim,
e, acima de tudo, tem que ser uma candidatura em que os promotores ponham toda a sua paixão e toda a sua defesa na mesma. Estudem bem o mercado, estudem bem o que é que está a ser feito no mercado e que possa ser, de facto, uma ameaça àquilo que também é a vossa solução. Normalmente nós não estamos sozinhos. Também é um aspecto que nós valorizamos porque tende a não ser abordado muitas das vezes pelos promotores. Mais questões que possamos ter aqui. Neste momento não estamos a receber muitas questões. Está aqui, temos uma questão aqui quanto à term sheet, o que é a term sheet e porque é que, para que é que ela serve. Bom, basicamente a term sheet tem a ver a term sheet, enfim, após a análise do pré-screening e após uma análise aprofundada, nós estamos interessados em fazer uma proposta de investimento e é isso basicamente que a term sheet é uma proposta de investimento que pode normalmente ter non-binding, ou seja, é ainda não firme, porque há um conjunto de condições que têm que ser verificadas para que ela se concretize e na qual nós apresentamos as condições principais pelas quais estamos disponíveis para investir. Quanto é que estamos disponíveis para investir? Qual é a valorização que atribuímos ao projeto? O que é que o projeto ainda tem que validar antes de podermos tornar firme essa proposta? De qualquer forma, eu convido-vos a ir ao nosso site, porque nós temos lá uma minuta de term sheet que vocês podem ver. Por fim, acho que temos aqui mais umas perguntas. Temos aqui uma pergunta quanto ao facto de se a candidatura terá de estar redigida em inglês num documento à parte. Essa pergunta ainda bem que a colocam, porque pode parecer, enfim, uma cenobeira da parte da Portugal Ventures pedir que a candidatura seja instruída em inglês, quer o próprio formulário, quer os anexos ao formulário. A razão de ser disso tem a ver com todo o enquadramento e todos os objetivos da COL. Conforme vos disse, a COL é para promotores que queiram situar-se em Portugal, naturalmente. Nós estamos aqui a querer dinamizar empreendedores nacionais, enfim, tentativamente, podem ser internacionais, mas que venham se fixar em Portugal. Mas queremos que sejam soluções para o mercado global. E só temos uma maneira de testar se essas soluções são soluções que devamos investir no mercado global. É ir consultar peritos, também eles, do mercado global. E, portanto, a língua que serve, que é comum a todos eles, é o inglês. E, portanto, quando nós fazemos painéis de peritos, vamos procurar buscar pessoas que conhecem a tecnologia, que conhecem o mercado, que se investem nestas áreas onde vocês têm o vosso projeto, que podem ajudar a desenvolver o projeto de casa, a gente venha a desenvolver-se, e portanto temos que ir procurar essas pessoas, não apenas aqui em Portugal, mas também no mundo. E para isso temos que lhes dar ferramenta para eles poderem analisar, pronunciar-se, e essa ferramenta é o formulário e é o documento escrito em inglês, não há outra forma. Por último, eu acho que se calhar só temos espaço para mais duas perguntas. E temos aqui portanto, acho que só vamos conseguir responder mais 2, 3 perguntas no máximo. E, portanto, vamos responder agora a uma que nos diz se é necessário um mapa com o cálculo dos cash flows da operação e cash flow para os acionistas, ou seja, cash flow to equity, não é necessário. Não é necessário, enfim, não é necessário porque, obviamente, se fosse o caso nós falaríamos, mas não é necessário para efeitos da forma como fazemos a evaluation do projeto. Temos então mais possibilidade aqui de mais talvez duas perguntas. Vamos dar aqui algum tempo. Enfim, temos aqui também uma candidatura a perguntar-nos se candidatar à Call for MVP, se poderei candidatar-me à do turismo também. Eu, enfim, não sei exatamente
enfim, eu imagino que o mesmo projeto, se é o mesmo projeto, não, naturalmente, não é? Não fará sentido que assim seja. Ou candidata-se à MVP ou à do turismo, quando a do turismo, enfim, abrir. Portanto, eu diria que não. Veja qual é aquela que tem o melhor fit. Neste momento, se acha que tem um fit à MVP, eu diria que não perderia a oportunidade de o fazer, porque nada o impede de, mais tarde, poder perceber ou até lhe ser sugerido que, olha, afinal, até se calhar era a call do turismo. Mas é admitindo que o projeto possa ter o fit nas duas. Agora, ao mesmo tempo, obviamente, não. Se tem dois projetos diferentes, um para o turismo, outro para enquadrável no MVP, pode, mas também tenha presente que a dedicação dos promotores, porque admitimos que são cruciais aos projetos, é exigente a cada um dos projetos e, portanto, pode não ter possibilidade de se dedicar de forma quase que a full time ou até mais do que a full time aos dois projetos. Enfim, temos 5 minutos finais e não sei se querem pôr as últimas perguntas ou a última pergunta. Temos aqui uma última pergunta que diz que, com respeito à proteção do produto, um software as a service, podemos considerar que já está, de certa forma, inerente à proteção do mesmo? Bom, eu comecei por dizer que eu sou de Engineer Manufacturing, mas ainda assim, tentando responder à sua pergunta, que é, nós temos noção que a proteção do produto em software é mais limitada do que propriamente em hardware. E, portanto, o modelo de negócio que eu julgo que está aqui subjacente, que é o facto de ser o software as a service, eu não o veria tanto como uma forma de proteger o mesmo, veria mais uma forma como acelerar a escalabilidade do mesmo. Eu diria que aqui o que é importante é, se tem uma solução ou se tem um software apelativo para o mercado, ser tão rápido quanto ser o mais rápido possível a colocá-lo no mercado para ocupar um espaço que à partida não está ocupado. Portanto, não sei se respondi, mas o que não tem tanto a ver com a proteção, mas tem mais a ver com o modelo de negócio. É um modelo de negócio que nós olhamos com atenção e com interesse, o software as a service, e deverá, enfim, ser tão rápido quanto possível a ser colocado no mercado para ser protegido. Engloba um hardware. Está-me aqui o promotor a dizer que engloba um hardware. Ok, vamos cá ver uma coisa. Eu não sei se o hardware pode ser uma commodity, não é? Pode ser um software em cima de um sensor absolutamente, enfim, standard. Portanto, o hardware aí não é relevante, não é? Não sei. É por software as a service. Eu não continuo a dizer-lhe que nós temos alguns casos, nós investimos em projetos em que temos soluções, modelos de negócio, software as a service em cima de hardware, e a solução é a venda ou levar o hardware e o software as a service, ou então o hardware pode ser do cliente, ou então o hardware é adquirido. Portanto, eu não sei onde é que está o core, o que é o diferenciador, se é o seu software ou se é o hardware. Se for o hardware, o nível de proteção que tem que ter pode ser, de facto, uma proteção proprietária. Porque apesar de não entregar o hardware, ele pode ser replicável e pode ter eventualmente reengenharia inversa. Pronto. O facto de ser controlado por software as a service, mais uma vez lhe digo, parece-me que pode ser uma forma de mitigar a cópia, digamos assim, mas não sei se será suficiente. Mas quer dizer, nós temos consciência. Eu peço desculpa, estou aqui porque o promotor está-me a dar informação adicional para me permitir responder de uma forma mais completa. Eu diria que pode ser uma forma de mitigar e de dar alguma robustez à proteção do produto. Eu teria que ver no caso em concreto, ou seja, que não seja por isso que não se apresenta a call. Não seja por isso que se apresenta a call. Ok? Última pergunta. Serão elegíveis projetos com uma solução já testada e com isso ter-se realizado uma venda? Não. Ou melhor, perdão, são elegíveis, sim.
o que nós procuramos são soluções que possam estar em fase de pré-teste ou que possam estar em condições de serem testadas. Pode não ser na sua totalidade, nas suas totais funcionalidades, pode ainda não estar completamente preparado para o mercado, mas o ideal é que já tenham feedback do mercado. Se já tem um piloto, por exemplo, pago, ou se já tem uma primeira pré-venda ou uma venda, julgo que ainda estamos numa fase de seed e, portanto, de early seed, e, portanto, poderemos. É um projeto elegível na Call for MVP. E pronto, são 18 horas, terminamos este período. Eu espero não ter sido muito maçuda, espero também ter respondido tanto quanto possível às vossas questões. De qualquer forma, qualquer questão que tenha ficado por responder ou que não tenha ficado suficientemente esclarecida, remetam-nos pelo submission, pelo website, portanto, pelo nosso e-mail submission@portugalventures.pt, que nós procuraremos responder a todas logo, enfim, rapidamente, tanto quanto possível na volta, digamos assim, do vosso e-mail. E a todos vocês que têm submissões que estão a completar e que o vão fazer, não hesitem de o fazer. A call vai fechar no dia 1 de outubro, têm ainda 4 dias para o fazer e nós estamos aqui para vos ajudar, se for caso disso. Boa tarde.